O oxigênio dissolvido também é outro parâmetro químico utilizado na avaliação de qualidade de água. É bastante importante, né, para os organismos aeróbios, para os peixes e micro-organismos, e também para manter a qualidade da água, né, no corpo aquático natural, no rio ou numa lagoa, por exemplo, né, enfim, qualquer outro corpo d'água. O oxigênio também está apresentado na forma de gás dissolvido, né, oriundo principalmente da dissolução do oxigênio atmosférico, produzido por organismos fotossintetizantes, ou pode também estar associado com a aeração artificial. Então, nas ETAs e nas ETEs, a gente pode ter aeradores artificiais para introduzir oxigênio dissolvido na água, e isso facilitar, ou isso, né, ser um parâmetro bastante importante para a operação dessas estações de tratamento, tanto de água quanto de esgoto. Não tem, né, importância sanitária, mas melhora o sabor da água. A gente vai ter um aspecto mais agradável, uma água com oxigênio dissolvido. E a importância que leva a destaque é que o OD, o oxigênio dissolvido, é o principal parâmetro para caracterizar o efeito da poluição por despejos orgânicos. Se eu tenho uma água com oxigênio dissolvido mais elevado, significa que eu tenho uma água com boa qualidade natural, né, para conseguir manter a qualidade de vida daquele ambiente. Já se eu tenho uma água com baixa concentração de oxigênio dissolvido, eu tenho uma água mais poluída, né? Com essa concentração de oxigênio dissolvido menor, eu vou ter um aspecto pior da água. Outro parâmetro muito utilizado na avaliação de qualidade da água é a matéria orgânica. E aí, geralmente, a gente vai ter essa matéria orgânica como indicativo do consumo de oxigênio dissolvido para degradar a matéria orgânica provocada por seres aeróbios e facultativos. Então, bactérias, por exemplo, aeróbias em que elas precisam degradar a matéria orgânica para conseguir, né, ter a fonte de alimento, e nesse processo de degradação da matéria orgânica, ela consome oxigênio dissolvido. E isso me dá a quantidade de matéria orgânica ali presente. Então, para eu conseguir determinar esse consumo de OD, eu posso utilizar dos testes, né, de DBO e DQO, são testes em que a matéria orgânica pode ser oxidada, ou então o teste do carbono orgânico total. E aí, essa matéria orgânica geralmente vai estar presente na água na forma de sólidos em suspensão, sendo oriunda tanto de matéria orgânica vegetal, por exemplo, ou então animal, e principalmente em relação aos despejos, né, domésticos e industriais. A importância que se dá à matéria orgânica, a avaliação da matéria orgânica, é porque ela vai ser responsável justamente pelo consumo do oxigênio dissolvido na água. Então, os organismos decompositores, quando eles vão fazer a degradação da matéria orgânica, eles vão consumir oxigênio dissolvido. E eu preciso ter um equilíbrio entre a quantidade de matéria orgânica e a quantidade de oxigênio dissolvido na água para manter ela em condições adequadas. Além disso, a DBO e DQO, que são testes que determinam esse consumo de OD, eles determinam também, retratam, né, de forma indireta a quantidade de matéria orgânica presente nos esgotos ou então no corpo d'água. É, portanto, uma indicação do consumo de oxigênio dissolvido presente naquela água. E são parâmetros já indiretos que vão determinar também o grau de poluição do corpo d'água. E aí, como eu venho falando, né, DBO e DQO são testes feitos em laboratório para determinar essa concentração de matéria orgânica presente na água. Então, o que significa DBO? É a demanda bioquímica de oxigênio. Ela vai ser a quantidade de oxigênio, né, pela demanda, então, demanda, quantidade de oxigênio que é necessária para oxidar a matéria orgânica por bactérias aeróbias. Então, por se tratar de um processo bioquímico, certo? Então, tem ali alguma fração, né, biológica. O que a gente vai associar com as bactérias aeróbias? Essas bactérias aeróbias consomem oxigênio dissolvido para conseguir degradar a matéria orgânica presente na água. Certo? Então, quanto de oxigênio dissolvido é necessário fornecer para essas bactérias para que elas consigam degradar a matéria orgânica e remover a matéria orgânica da água?
Isso vai ser dado pela DBO, pela quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica por ação das bactérias aeróbias, ok? Bom, e aí como é que eu determino a concentração do oxigênio dissolvido necessária para as bactérias degradarem matéria orgânica, as bactérias aeróbias no caso? Através do teste da DBO. É necessário inicialmente incubar a amostra de água, né, por 5 dias durante 20 graus Celsius, que é chamada DBO 520. Vocês podem encontrar nos livros, nas referências, né, ou em análise de qualidade da água, esse termo, DBO 520, em que a gente tem a quantidade de oxigênio dissolvido que foi consumido pelas bactérias nesse período de 5 dias a temperatura de 20 graus Celsius. Para conseguir manter essa temperatura, né, a 20 graus Celsius, essas amostras são colocadas na geladeira por 5 dias. E aí eu meço anterior e posteriormente a essa incubação a quantidade de oxigênio dissolvido na amostra, o quanto que foi necessário para essas bactérias conseguirem degradar a matéria orgânica consumindo o oxigênio dissolvido presente naquela amostra de água. Então, recapitulando, a DBO indica a quantidade de matéria orgânica na amostra que é biodegradável, ou seja, que é degradada pelas bactérias, ok? Então, bioquímica sempre associa bactérias, demanda de oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio dissolvido necessária para as bactérias degradarem a matéria orgânica. E o que vem a ser, então, DQO, né, o outro parâmetro químico? DQO agora vai ser a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica, sendo que através de um agente químico, certo? Então, geralmente utilizado de cromato de potássio, em que esse agente químico é que vai determinar essa concentração, essa quantidade de oxigênio dissolvido que é necessária para oxidar a matéria orgânica, certo? Então, na DBO eu utilizava bactérias e agora eu utilizo um agente químico forte. E esse agente químico forte, né, ele faz com que a matéria orgânica seja degradada muito mais rápida. Então, se na DBO eu tinha um teste de cerca de 5 dias para determinar essa concentração, na DQO, a demanda química, geralmente leva em torno de 2 a 3 horas o teste, né, análise em laboratório. Para conseguir determinar, posso, né, utilizar das cubetas, utilizando de alguns reagentes, como por exemplo de cromato de potássio, em que eu faço a digestão, né, por 2 horas, temperatura mais elevada, 150 graus Celsius, e eu meço, né, anterior e posterior a essa digestão, a quantidade de oxigênio dissolvido que foi consumido, e isso me dá, determina essa demanda química de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica, agora através de um agente químico forte, como por exemplo de cromato de potássio, ou ácido sulfúrico, ou mesmo sulfato de prata.